A bola é sua, Tainá Espinosa. Boa noite, um abraço. Boa noite, Otávio. Boa noite, Ricardinho. Todo mundo que esteve junto com a gente, né, no Arquibancada. Chega mais, segue com a gente aqui no Prorrogação, pra gente, obviamente, repercutir muito desse jogo entre São Paulo e Palmeiras, que, assim, acho que tô muito com o Otávio, não exatamente empolgou a galera, principalmente no primeiro tempo. Acho que o segundo até deu uma movimentadinha um pouco a mais. Não sei se alguém saiu satisfeito, num geral, o visitante pode sair satisfeito com um empate dentro da casa do adversário. Não sei se é o caso dessa vez e a gente vai falar muito sobre esse clássico que acabou lá no Morumbis agora há pouco. Tudo bem, Giovana? Aqui o boa noite. Que leitura você faz do que a gente acabou de acompanhar lá no Morumbis? Boa noite, assustei com seu boa noite, viu? Oi, por quê, menina? Ué, eu, hein? Bom, boa noite. Acho que foi um primeiro tempo bem desanimador, fraco para ambos os lados. Um jogo bastante picotado nos primeiros 45 minutos. Muitas faltas, muitas brigas ali, muita conversa, né? Mas aí no segundo tempo o Palmeiras volta melhor, volta com mais velocidade, conseguindo ter mais profundidade. E por consequência depois o São Paulo também se arruma e consegue muitas vezes explorar o contra-ataque, conseguir boas chances. Então o segundo tempo acho que fez valer a pena esse clássico do futebol paulista. Boa, Vessi, você aqui, que análise dá para fazer de um São Paulo que acho que o torcedor estava mais empolgado, né, com o início do trabalho do Zubeldia, e aí acho que tinha uma expectativa maior, e ele fez uma mudança, né, para esse jogo, começando com 3 zagueiros. O que você viu desse clássico que fica assim para os dois times? Boa noite. Boa noite, Tainá, Formiga, Giovana. Acho que, de novo, aquela sensação ali de um clássico que você tem muito a perder, que ninguém quer arriscar muito. E a gente viu um primeiro tempo bem ruim, a exemplo do que foi o Palmeiras contra o Flamengo, né? E no segundo tempo os times um pouquinho mais dispostos ou um pouco com mais vontade de jogar. No fim, o São Paulo fica com um empate em casa, que por um lado é ruim, mas fica com um empate num jogo em que ele jogou muito desfalcado, além dos que já estavam, né? O Lucas, o Wellington Rato, ainda teve o desfalque do Pablo Maia, que é uma perda importante. E de última hora, né? Porque foi ontem, último lance do treino, assim. Então, assim, uma perda inesperada. Então, acho que entre um balanço aqui e ali, acho que o 0-0 acabou não ficando ruim para nenhum dos dois. Acho que ficou ruim para quem assistiu, para os quase 55 mil que foram, que acho que não viram um jogo bom, né? Acho que viram um segundo tempo ok e olha lá. Formiga, boa noite para você. Se a gente viu o Zubeldia mudando o time de um lado, a gente viu o Abel Ferreira também mudando o time do outro. E eu acho que o Abel me parece um pouco mais solto até para usar os meninos, né, nesses últimos jogos. Boa noite. Eu acho que o Abel tá deixando o campo falar e dando oportunidades para uma molecada. Hoje acabou colocando o Estevão como titular, né? Mudou o Hendrick de lado. Acho que isso deu pouca resposta no primeiro tempo. E na real foi um jogo em que, para nós, talvez tenha desagradado, mas acho que para os treinadores a avaliação ela vai ser de uma execução de disciplina muito positiva. Porque, cara, a densidade demográfica no meio-campo era surreal, né? Parecia, sei lá, a China. Era muito, não tinha espaço para nada. E eu acho que todo mundo obedeceu o que era o plano. E como executaram defensivamente muito bem, as chances não foram muito claras e acho que o 0-0 acaba sendo justo. O 0-0, talvez não, mas o empate eu acho que foi muito justo, assim, não teve um vencedor claro. Acho que não dá pra ninguém dizer, foi um placar injusto, né? Ninguém sai lamentando, acho, como a gente poderia ter ganho. Deixa eu ir então pro Morumbis pra conversar um pouquinho com o Rodrigo Fragoso, pra ele trazer pra gente o que ele acompanhou lá de perto, né, do Morumbis lotado, com o torcedor de São Paulo certamente querendo muito essa vitória, vendo o empate contra o Palmeiras acontecer. Fala aí, Fragoso, boa noite. É isso, Tainá, fim de papo aqui no Choque Rei, no Morumbis, 0-0, placar oxo num jogo marcado por muitas faltas, muitos passes errados, mas com algumas oportunidades desperdiçadas dos dois lados, é bem verdade. O torcedor lotou o estádio do Morumbis, apoiou, mas não foi o suficiente. E com esse resultado, as duas equipes empacam na tabela de classificação no Campeonato Brasileiro e não se aproximam do líder Botafogo, que tem 9 pontos. O Palmeiras agora tem 5 pontos conquistados em 4 partidas, enquanto o São Paulo tem 4 pontos conquistados. O Palmeiras é o 12º colocado, o São Paulo o 14º. Enquanto a gente acompanha uma reunião
no centro do gramado dos jogadores tricolores. O São Paulo que acaba interrompendo a série de 2 vitórias consecutivas, quando bateu o Atlético Goianiense por 3-0 e também a equipe do Barcelona de Guayaquil por 2-0. Aplausos aos torcedores, aqueles que ficam também com alguns aplausos tímidos ao time, é bem verdade, num jogo em que oportunidades aconteceram, não foram o próprio Ferreirinha. Na segunda etapa teve uma chance clara, cara a cara com o Everton e acabou desperdiçando. O Palmeiras teve uma chance claríssima com o Lázaro de frente para o gol numa roubada de bola de Hendrick dentro da grande área e acabou chutando em cima do zagueiro tricolor, em cima da linha. Então foram chances claras desperdiçadas e ninguém acabou mexendo no placar. O Palmeiras, enquanto o São Paulo interrompe a sua sequência de vitórias, interrompe o que poderia ser uma recuperação, é bem verdade, dentro do calendário, já que vinha de um momento de instabilidade antes da vitória contra o Independiente del Valle e depois da vitória do Independiente apostava, melhor dizendo, que poderia buscar um resultado positivo e se aproximar dos líderes. Não foi o que aconteceu, mas é historicamente muito difícil para o Palmeiras jogar aqui no estádio do Morumbi. E o resultado não é todo de ruim dentro do retrospecto da rivalidade, já que em campeonatos brasileiros podemos destacar que a equipe do Palmeiras não perde para o São Paulo dentro do Morumbi há 7 partidas. São 3 vitórias e 4 empates. E agora a gente vai acompanhar com os olhos de Caio Cruz a saída da arbitragem, que foi bastante contestada ao longo do jogo, ao longo do confronto, pela torcida tricolor, mas aparentemente as vaias não serão tão fortes para o juiz da partida, que desce nesse momento para o vestiário sem grandes problemas, sem grandes intervenções dos atletas. Vai embora também sem muitas vaias o torcedor São Paulino, que deixa o Morumbi chateado e esperava uma vitória contra o rival Palmeiras. Gramado vazio, é hora do debate pegar fogo por aí, Tainá, na prorrogação. Já já a gente volta direto da zona mista com mais informações dos dois times, de São Paulo e de Palmeiras, aqui no Campeonato Brasileiro, direto do Morumbi. Tainá. Valeu, obrigada, Fragoso, pelas informações. Só para o Fragoso falou ali dos dois times darem uma empacada, né, na tabela de classificação. O São Paulo fica na 14ª posição, tem 4 pontos conquistados, tem uma vitória e tem este empate. E o Palmeiras tem 5 pontos, um pontinho a mais, tá na 12ª colocação, então só 2 pontos à frente. Lembrando que o líder do Brasileirão é o Botafogo com 9 pontos, chegou a essa colocação, né, a liderança do Brasileirão com o jogo de ontem. Só porque o Fragoso citou ali a arbitragem, eu acho que não tem grandes vaias, porque, assim, não me parece... O estádio já estava vazio também. Sim, mas não me parece ter tido um erro grave da arbitragem. Mas não foi uma arbitragem, né? Foi a arbitragem do Wilton, né? Nossa Foi a arbitragem do Wilton, a quem eu, não vou dizer carinhosamente, mas a quem eu apelidei há algum tempo de inimigo do futebol. O Wilton é um inimigo do futebol e é premiado muitas vezes, foi até para a Copa do Mundo e lá apitou bem, né? O cara já apita o Campeonato Brasileiro desde 2007. Então 2007. assim, ele é premiado hoje, assim, justamente por ser inimigo do futebol. Não só hoje, É uma assim. arbitragem do Wilton, uma arbitragem de para aqui, para colar, Mas vai. hoje em vários lances que era pra parar, não parava. Em vários O lances que era pra problema dar foi amarelo, não ter deu critério amarelo. hoje, né? Hoje não Mas teve isso, critério. não teve mas critério. é isso, ele apita para ele, o Wilton apita para ele ter menos problema, é isso, Só que historicamente. quanto mais ele faz isso, mais problema ele tem. Mais ou Assim, menos, no não sentido é da não, não tem interpretação, não tem nossa, não internamente. Não tem não, porque ele é valorizado, é tido como principal árbitro do país, vai para a Copa do Mundo, deve ir para a Copa América. O Biá daqui a pouco vai ter Copa América, deve ir ele de novo. Então não se complica não, ele apita para ele, e é isso. Então assim, teve alguns lances ali de muita pegada, lances ali que poderiam ter dado o cartão, ele não deu, poderiam ter dado um cartão e uma bronca e ele não deu, enfim. É a arbitragem do Wilton. Eu acho que ele é o maior representante da arbitragem brasileira no sentido de como é que nós aqui apitamos. É o jogo de proteção que o árbitro se autoprotege. A gente já ouviu palestras sobre isso, já ouviu da boca de árbitro, falando, cara, a gente primeiro se preocupa em tentar controlar o jogo para não ter problema. Só que o controle do Wilton é muito exagerado, é picotado. Os jogos que ele apita normalmente
não por coincidência, são jogos ruins, e às vezes não é por conta dos times. Eu acho que o que ele impõe de ritmo no jogo é muito ruim, e hoje com essa falta de critério que a Gi lembrou, inclusive teve um lance na sequência, falta no Estevão, que ele nem deu, né? E aí ele não dá o cartão, e depois uma falta boba do Gustavo Gomes nas costas com o Calera, um lance normal, e ele deu um cartão para o Gustavo Gomes que, na boa, não me parece ter muito elemento para o cartão amarelo. Esse lance do Estevão, que foi aqui na no lateral corredor, direita, lateral direita defensiva desse campo aqui, tem uma falta no Estevão no primeiro lance, Isso. ele não dá, porque ele dá vantagem, e tem uma arrepiada de alguém do Palmeiras no segundo lance. O que ele faz para se proteger? Ele teria que tomar uma atitude. Falta lá do primeiro ele lance. teria que tomar uma atitude com o segundo lance, porque foi uma arrepiada. Isso. O que ele faz? Não, já tinha parado lá, e ele não tinha parado. É isso. Então, assim, é isso. É isso que ele diz, que é isso que diz que é o árbitro apitando para ele. É para ele não se complicar. Então, assim, faz parte. Eu fico na dúvida. Se viesse um gênio da lâmpada aqui e falasse assim, você tem uma coisa para mudar no futebol brasileiro, eu vou resolver para vocês. Eu não sei se eu pediria gramados melhores ou arbitragens melhores. Eu pediria arbitragem criteriosa. A arbitragem tem atrapalhado mais do que o gramado, pelo menos nesse início. Não sei. Nesse Os gramados início também tem são, atrapalhado os gramados mais. são muito pornográficos também, né? Mas enfim. Não eu é acho o que caso são... hoje do Morumbi, né? Não, o Morumbi é uma exceção, a Vila Belmiro é uma exceção, que não está na Série A, o gramado da Arena Corinthians, o gramado do Beira-Rio, e deu. Agora o Newton Santos, porque é sintético, né? A Enfim, Arena Fonte Nova. ruim, Castelão ruim, do Castelão, Arena do sim. Grêmio ruim, Sim. Maracanã ruim, Mineirão ruim, então assim, né? Arena MRV. São Januário, ok. Não é ok. No geral, não. é ok. É que ele é melhor que o Maracanã em eu alguns acho a momentos, arbitragem mas não é... mais Eu personagem. também acho a Enfim. arbitragem... Eu não é, sei. Pudesse pedir era não vender mais ninguém nunca mais, mas aí isso é inviável. Né? Bom ponto, Formiga. Hoje, as escolhas dos treinadores hoje, a gente passou aqui um pouco e acho que a gente está começando a conhecer mais o trabalho do Zubeldia, né? Ele falou sobre a escolha dele de escalação no outro jogo, contra o Barcelona. Foi contra o Barcelona, né? E falou das escolhas dele terem a ver com o adversário. Você acha que hoje colocar 3 zagueiros e tal tinha a ver com o adversário, tinha a ver com o Palmeiras? Ou ele pode estar tentando entender e ele só vai conseguir fazer isso no jogo, né? Porque tem muito pouco tempo. É difícil a gente afirmar porque a base é pouquíssima que nós temos do Zubeldia no São Paulo. Mas uma coisa que eu quero ressaltar é que alguns jogadores têm mostrado uma melhora com ele, principalmente o Alisson. O Alisson hoje salvou um gol, aliás. O Alisson hoje foi fundamental. Ele foi o personagem pra mim da partida. Hoje fez o gol contra o Barcelona, não foi? O segundo gol é dele, né? Acho que sim. É dele, então é um jogador que estava mal com o Carpini. O Alan Franco hoje foi outro jogador que Terceiro jogo. foi muito bem. Então, assim, acho que tem alguns jogadores que, de alguma forma, o Carpini estava derrubando. Seja por escolha ou por ambiente. São jogadores que têm mostrado uma melhora substancial com o Zubeldia. E isso tem sido muito positivo. Mas é complicado a gente avaliar, são poucos jogos. O Carpini também, em alguns jogos, chegou a iludir, pelo menos a me iludir, né? Não a todos, mas iludir algumas pessoas. E eu me incluo nessa. O São Paulo, para mim, tem um elenco para entregar mais, só que existe o problema das lesões. Com o Lucas, a história, para mim, é outra. Também, né? Para mim é outra, com o Rato também é outra, mas principalmente o Lucas. Acho que o Lucas é um cara que gera muito impacto nesse São Paulo, mas não consegue ter uma sequência de jogos por conta de lesão. Você sabe que me chamou a atenção ele não ter feito todas as substituições, né? O Zubeldia. Aliás, ele fez 3. Fez 3. Dá Igual 5. a era antiga, né? Igual... E a última que ele fez foi aos 40. Então, assim, e aí queria ir pro banco Eu acho pra só entender se ele tinha opções. Porque pronto, também às vezes dizer, o cara não mexeu, sim, mas que grandes opções ele tinha, né? Entrou o Michel Araújo, Ferreirinha e o Rames. Aí ele tinha, além do Jandrei. O Rames faltando 4 minutos. Isso. Aí, Porque além ele tá do voltando de Jandrei, lesão. Essa semana ele teve uma conversa com o Rames, né? Além do Jandrei, né, goleiro? Ele tinha Ferrarese, Patrick, Moreira, Rodrigo Nestor, Luiz Gustavo, Galopo, Eric e Juan. O Eric e o Galo poderiam dar... Assim, Poderiam dar uma colaborada, né? em relação ao time titular, me chamou a atenção ele não começar com Ferreirinha, né?
que tinha tido um bom jogo. Mas aí no eu acho que o Equador. fato dele ter os 3 zagueiros, ele tinha priorizado tudo alas bem. laterais, né? Não, tudo bem, mas assim, o Ferreirinha vinha de um bom jogo. Mas, Só que mas o assim, André eu vem acho que pedindo o André passagem, é o terceiro eu acho jogo que o como André tá titular fazendo seguido. jogos melhores do que o Ferreirinha, por exemplo. E ele não ia tirar o Você botar Caleri, alguém- ia botar o Luciano de ponta de lança. E aí eu entendo que ele, primeiro, acho que tentou qualificar também, sabe que o Palmeiras faz uma pressão alta. Inclusive, o Palmeiras roubou umas 3 bolas que geraram finalização logo em sequência, Bola uma de chance pelo caçada de zagueiro, né? total. E aí eu acho que os 3 zagueiros ajudam, ganha, pelo menos iguala, né? Para aliviar essa pressão na saída de bola. E também acho que proteger corredores, né? O Palmeiras várias vezes faz dobradinha, né? Era de um lado agora Endrick e Piquerez, do outro lado o Marcos Rocha e Estevão, fazendo comportamentos diferentes, né? Porque o Marcos Rocha quase não ia, né? Ficou de terceiro zagueiro, mas o Endrick caía para dentro para dar o corredor pro Piquerez, e do lado direito você tinha o Endrick muito insinuante. Então, assim, eu acho legal que a gente tem o Brasileirão mais estrangeiro da história, né? Com o maior número de, não só treinadores, mas como jogadores, porque você tem essa mistura de ideias, e esses caras são muito centrados em olhar o outro. Você pode questionar. Treinadores, você diz. Os treinadores. E aí o Zubeldia provavelmente no próximo jogo já é uma outra escalação de acordo com o perfil do outro adversário. O Abel é um cara que faz isso com maestria, né? De entender o que o adversário faz bem para tentar anular isso. Eu acho que os dois hoje meio que se anularam. Por isso que eu acho que a gente vai ver isso nas coletivas. Eu acho que eles não vão estar insatisfeitos com a percepção dos times. Então, pelo campo. número de substituições que faz o Zubeldia, me dá essa sensação. De que ele tava ok com o resultado e com o que ele ele tava fazendo teria- no time. Se ele quisesse buscar de fato a vitória, ele poderia ter botado o Eric, que entrou em alguns jogos mudando um pouquinho o cenário. Poderia botar o Galopo, que acho que nas vezes que entrou não foi bem. Eu alguns jogos gosto do Galopo, eu não sei. Mas eu se acho no que treino foi ele um, não entrega, se ele foi não um consegue dos ter uma caras que sequência. foi Mas um ele dos tem caras que o questões Carpini físicas também, derrubou muitas vezes. Um dos Mas caras não só o Carpini. que em Com o vários Dorival, momentos também ele não conseguia, merecia até porque ter teve mais lesão, né? minutagem. Em vários momentos ele merecia ter mais minutagem e não teve. É que o Galopo, de verdade, assim, quando eu tava aflorando ali, jogou até de falso 9, né? No ano passado teve a lesão grave, É isso. aí se perdeu, Ele quando volta, faz agora bons volta. jogos, é, mas depois não tem uma sequência. falta uma sequência. É difícil, assim, o Galopo, assim, claramente pra mim, ele não é um jogador de 90 minutos. A decisão Isso é um problema, começa, eu acho que é um problema, mas tem jogadores que são assim, né? Tem jogadores que são assim. Qual era aquele do América que a gente fala se a bola O de ouro Benítez. fosse o Benítez? É assim. Ah, Benítez mas- é outra coisa. Que Certo. Benítez não é que ele não cabe 90. Pra ele não cabe cabe 20. 30, né? Ele Se não a bola cabe de ouro 30. fosse de 15 em 15 minutos, É, ele... se fosse- Mas assim, eu gosto muito do Galopo, mas Aliás, deu falta... assistência no fim de semana. na Série B. Falta intensidade e sequência. Aí talvez a leitura do jogo hoje fosse que não dava para esses caras, né, em termos de intensidade de jogo. Tanto que o Rames entra faltando 4 minutos e o Galopo não entra. Então, assim, os dois mais talentosos jogadores do elenco De que repente. estavam à disposição, um aguentou 4 minutos, o outro nem entrou. Então, aí acho que a gente tem que entender também entender do Zubeldia, né? Daqui a pouco ele vai dizer, não, eu tinha como contar com esses caras mais tempo, mas eu tava gostando Pode do ser, que tava vendo. Pode ser. Por isso que eu acho que sim, os dois técnicos podem se dizer O Beldia que satisfeitos. lançou Flaco Lopes, né, no Lanús. Exatamente. Falando em gringos, cara, o confronto Caleri e Gustavo Gomes é um belo confronto, né? O Caleri é muito bom. Pô, o Caleri é muito o bom. Caleri E o faz Gustavo Gomes grandes já é muito bom confrontos. também. O Mas Caleri nunca sai gera... muita coisa, né? Eles meio que se anulam. Se anulam, né? então, bem, mas é um duelo grande. É, o muito Caleri, ele faz bons jogos. Ele gera muito, porque ele Muito. exige muito do Do marcador. do zagueiro, né? De quem Uhum. tá em cima dele, assim, é impressionante, né? Isso ele praticamente toca em todas as bolas que são direcionadas para ele. Ele protege Não muito. necessariamente para finalizar, mas dificilmente uma bola tá na direção do Caleri e não acha Mas é o engraçado, Caleri. o Caleri Uhum. entrou num terreno raro, aqui no Brasil, inclusive, em que as pessoas conseguem reconhecer que ele joga bem sem fazer gol. Sim. E Exatamente. isso é muito difícil. É muito raro. Tipo assim, tem muito 9 aqui. Eu diria que é basicamente só ele. Um cara como o Flaco, por exemplo, e outros, vários exemplos. Ah, mas tem Não, mas diferença. é, Aí- não, aí eu tô dando a também, diferença. aí- Eu tô falando de 9. Não, eu acho que não tem nem como comparar. Também Não, mas não tô falando do jogador, trato não. Tô com a falando, bola, mas não é esse né? o ponto. Por exemplo, o Pedro. O próprio O deslocamento. Pedro é um que você fica 5 jogos sem fazer gol, a avaliação dele vai cair.
O Calera, ele às vezes fica 10 e a gente continua entendendo que ele joga bem. Ele entrou num lugar que eu acho que é só dele hoje. Esse quase golaço que ele faz aqui é loucura. É só dele esse quase um lugar. golaço. Tem outros aí, não, passou 5 jogos, já vai entrar na corneta sem... Mas eu acho que é porque ele se desloca mais, ele aparece muito. mas eu ele- acho Ele justa a briga, análise, ele tá? incomoda, Ele- ele aciona a profundidade, então assim, Ele dá um jeito de participar sempre. verdade. A gente não tinha essa boa de repente vontade com o essa seja- Firmino. Até torcedor brasileiro não tinha essa Ah, boa a vontade gente com o fala pelos Firmino. outros. Fale por Não você. por, vai Mas pelos aí- outros e não mas por aí nós. acho que tem muita questão da seleção, da bagagem, né? Na sequência, Careca, Romário, Ronaldo. Então, Sim, assim, acho sim, que tem sim. muito disso. O Firmino é outro tipo de jogador que poderia ter sido O muito... Cano, eu se acho ficar que quando 5, a 6 gente- jogos sem fazer gol, já começa... Mas eu acho que o que a Gi pontuou e ontem a gente estava falando isso aqui no Flamengo e Botafogo. O Flamengo criou pouco e tal, e o Pedro participou muito pouco do jogo. Sim. O Flamengo cria pouco, o Pedro nem consegue tentar ajudar tanto assim. E eu acho o Pedro Que é- mais jogador que o Calleri. Que é a temática do Haaland também, né? Exato. Várias vezes É, ele não participa, não participa do jogo, né? Isso. A gente também tem que saber em relação à liberdade de cada um dentro ali Também. do que é colocado pelo técnico, né? Sim, do que é O pedido. Guardiola, muitas vezes, principalmente no começo, a gente via imagens dele falando pro Haaland não sair da área. E ele até fala sobre isso em algum momento. Então, acho que também depende da liberdade. Sim. O Calera, ele tem total liberdade Não, para e, sair do seu e assim, só lembrando, citei exemplo de jejuns e tal, que o Calera já passou, ele não vem de jejum, né? Ele vem de 2 jogos de sequência fazendo gol. Então, mas eu acho legal que as pessoas consigam perceber que um 9 pode jogar muito bem sem necessariamente fazer gol. Isso é O papel importante, dele né? hoje eu acho que foi cumprido. Ele teve uma chance clara, ele empurrou a defesa do Palmeiras o tempo todo para trás, ele gerou um monte de incômodo. Eu, assim, da linha dos atacantes em campo, ele talvez tenha sido o melhor. Somando os dois times. Acho que ele jogou melhor com o Hendrick, jogou melhor com o Estevão, jogou melhor que todo mundo. Jogou melhor Flaco. com o Luciano, que o Flaco, Luiz Guilherme que entrou. Luiz Guilherme, mas o gol não saiu, né? E acho que muito por causa do Gustavo Gomes também. Porque, assim, eu Porque acho um duelo o Gustavo Gomes, ele vai muito bem, né, na proteção. muito. E o Calleri gosta de usar o físico. E Sabe usar o o Hugo corpo. Gomes sabe como barrar isso. É um enfrentamento ali de quem De gosta gente do grande. contato. De gente grande, eu acho. Eu acho bonito de ver. Uhum. Bom, dois times que estão empacadinhos de alguma forma na tabela do Brasileirão, mas acho que natural que a gente tenha, e aí acho que o torcedor de São Paulo vai concordar com isso, que a gente tenha mais expectativas em cima do Palmeiras.